Palestra de Paramahansa Yogananda. Existe uma tradição muito forte na Índia, conhecida de forma convincente entre eminentes metafísicos, em histórias referidas e registradas em antigos manuscritos, de que os magos do Oriente que empreenderam sua jornada até o menino Jesus em Belém, foram na verdade, grandes sábios da Índia. Não só os mestres indianos vieram a Jesus, como também ele retribuiu sua visita. Durante os anos desconhecidos da vida de Jesus, as Escrituras silenciavam acerca dele desde aproximadamente a idade de 14 até os 30 anos. Ele viajou para a Índia, provavelmente trilhando a rota comercial bem estabelecida que unia o Mediterrâneo à China e à Índia. Sua própria realização divina, reavivada e reforçada na companhia dos mestres e no ambiente espiritual da Índia, propiciou-lhe uma experiência do caráter universal da verdade, a partir da qual ele pôde pregar uma mensagem ampla e simples, compreensível para as pessoas comuns de sua terra natal, todavia, com significados subjacentes que viriam a ser reconhecidos por gerações futuras, à medida que a mentalidade humana rudimentar amadurecesse em compreensão. Os ensinamentos perdidos dos Evangelhos. Cristo foi muito mal interpretado pelo mundo. Mesmo os princípios mais elementares de seus ensinamentos foram deturpados, e suas profundidades esotéricas esquecidas. Foram crucificados nas mãos dos dogmas, dos preconceitos e do entendimento restrito. Guerras de genocídio foram travadas e pessoas queimadas como bruxas ou hereges, sob uma presumida autoridade de doutrinas cristãs fabricadas pelo homem. Como resgatar das mãos da ignorância os ensinamentos imortais? Precisamos conhecer Jesus como um Cristo oriental, um supremo yogi que manifestou plena maestria sobre a ciência universal da união divina e pôde assim falar e agir como um Salvador, com a voz e a autoridade de Deus. Ele tem sido excessivamente ocidentalizado. Jesus foi um oriental, de nascimento, família e educação. Separar um mestre do contexto de sua nacionalidade significa nublar o entendimento por meio do qual ele é percebido. Independentemente do que Jesus Cristo era em sua própria alma, ele nasceu e se desenvolveu no Oriente, e assim, teve de utilizar os meios da civilização, das peculiaridades, dos costumes, da linguagem e das parábolas orientais para difundir sua mensagem. Portanto, a fim de compreender Jesus Cristo e seus ensinamentos, é preciso ter receptividade à visão oriental, particularmente no que se refere à antiga e atual civilização da Índia, suas escrituras religiosas, tradições, filosofia, crenças espirituais e experiências metafísicas intuitivas. Embora, compreendidos esotericamente, os ensinamentos de Jesus sejam universais, eles estão impregnados da essência da cultura oriental, enraizados em influências orientais que foram adaptadas ao ambiente ocidental. Os evangelhos podem ser corretamente compreendidos à luz dos ensinamentos da Índia, não às interpretações distorcidas do hinduísmo, com a opressão de castas e a idolatria, mas a sabedoria filosófica, espiritualmente libertadora, de seus rishis, o cerne, e não o invólucro exterior dos Vedas, dos Upanishads e do Bhagavad Gita. Essa essência da verdade, Sanatana Dharma, ou princípios eternos da retidão que sustentam o homem e o universo, foi conferida ao mundo milhares de anos antes da era cristã e preservada na Índia com uma vitalidade espiritual que fez a busca de Deus a quintessência da vida, e não um entretenimento teórico. No mundo cristão, poucos compreenderam a promessa de Jesus de que, depois que tivesse partido, ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é o invisível e sagrado poder vibratório de Deus, que sustenta ativamente o universo. O Verbo Om, a vibração cósmica, o grande Consolador, o Salvador de todas as tristezas. O Verbo, a vibração cósmica inteligente de Deus. A evolução científica da criação cósmica a partir do Deus Criador é sumariamente descrita, em terminologia arcana, no livro do Gênesis do Antigo Testamento. No Novo Testamento,
os primeiros versículos do Evangelho de São João podem ser corretamente denominados Gênesis segundo São João. Esses dois profundos relatos bíblicos, quando claramente apreendidos por meio da percepção intuitiva, correspondem exatamente à cosmologia espiritual apresentada nas escrituras da Índia, legadas desde a Idade de Ouro por seus rishis, que tinham conhecimento de Deus. São João foi possivelmente o maior entre os discípulos de Jesus. Assim como um professor escolar encontra entre seus alunos alguém cuja compreensão superior o classifica como o primeiro da classe e há outros que devem necessariamente obter uma classificação inferior, também entre os discípulos de Jesus havia diferentes graus de habilidade para avaliar e absorver a profundidade e a amplitude dos ensinamentos do homem Cristo. Os registros deixados por São João, entre os vários livros do Novo Testamento, evidenciam um mais elevado grau de realização divina, revelando as profundas verdades esotéricas que Jesus conhecia por sua própria experiência e que transmitiu a João. Não apenas em seu Evangelho, mas também em suas epístolas e, especialmente, nas profundas experiências metafísicas descritas simbolicamente no Apocalipse, João apresenta as verdades ensinadas por Jesus, do ponto de vista da percepção intuitiva interior. As palavras de João são precisas, por esse motivo, seu Evangelho, embora o último entre os 4 do Novo Testamento, deveria ser considerado em primeiro lugar quando se procura o verdadeiro significado da vida e dos ensinamentos de Jesus. Uma vibração cósmica ativa em todo o espaço não poderia por si só criar ou sustentar um cosmos extraordinariamente complexo. Assim, a consciência transcendente de Deus Pai manifestou-se na vibração do Espírito Santo, como Filho, a consciência crística, a inteligência de Deus em toda a criação vibratória. Esse puro reflexo de Deus, presente no Espírito Santo, indiretamente guia este último para que crie, recrie, preserve e modele a criação de acordo com o propósito divino. Pai, Filho e Espírito Santo conforme a Yoga. A Santíssima Trindade do cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo, relacionada ao conceito usual da encarnação de Jesus é totalmente inexplicável sem a diferenciação entre Jesus, o corpo, e Jesus como veículo em que estava manifestado o Filho unigênito, a consciência crística. O próprio Jesus faz tal distinção, referindo-se a seu corpo como Filho do Homem, e a sua alma, que não estava circunscrita pelo corpo, mas unificada à consciência crística unigênita presente em todas as partículas vibratórias, ele se referia como Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para redimi-lo, quer dizer, Deus Pai permaneceu incógnito para além do domínio vibratório que emanou de seu ser e em seguida, porém, ocultou-se como a inteligência crística em toda a matéria e em todos os seres vivos, a fim de persuadir todas as coisas, por meio de belos chamados evolutivos, a retornarem ao lar dele, de bem-aventurança eterna. Sem essa presença de Deus permeando toda a criação, o homem se sentiria na verdade destituído do socorro divino, que, de forma tão doce e por vezes quase imperceptível, vem em sua ajuda quando ele se ajoelha em súplica. Seu Criador e Supremo Benfeitor nunca está a mais do que um pensamento devocional de distância. São João afirmou: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O plural em filhos de Deus demonstra distintamente, a partir dos ensinamentos recebidos de Jesus, que o Filho unigênito não era o corpo de Jesus, mas sim seu estado de consciência crística, e que todos aqueles que pudessem purificar sua consciência e receber ou refletir livremente o poder divino seriam capazes de se tornar filhos de Deus. Poderiam unificar-se com o reflexo unigênito de Deus em toda a matéria, assim como Jesus, e por intermédio do Filho, a consciência crística, ascender ao Pai, a consciência cósmica suprema. O método para entrar em contato com essa vibração cósmica, o Espírito Santo, vem sendo difundido pela primeira vez em âmbito mundial, por meio das técnicas definidas de meditação da ciência de Kriya Yoga. Pela bênção da comunhão com o Espírito Santo,
a taça da consciência humana se expande para receber o oceano da consciência crística. O iniciado na prática da ciência de Kriya Yoga que alcança a experiência consciente da presença do Espírito Santo Consolador e submerge no Filho, a consciência crística imanente, obtém dessa maneira a percepção de Deus Pai e entra no reino infinito de Deus. Assim, Cristo surgirá uma segunda vez na consciência de todo praticante dedicado que alcance maestria sobre a técnica do contato com o Espírito Santo, o indescritivelmente bem-aventurado doador de consolo no Espírito. A ciência yoga da coluna vertebral, e endireitai o caminho do Senhor. Uma bela revelação do caminho para esse contato divino se oculta nos versículos bíblicos em que João Batista assim descreve a si próprio. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João capítulo 1, versículo 23. Quando alguém tem os sentidos ocupados exteriormente, permanece absorvido no mercado turbulento das interagentes complexidades da matéria, nesta criação. Mesmo quando seus olhos estão fechados em oração ou quando atento a outros pensamentos, ainda assim ele prossegue no domínio das atividades. O verdadeiro deserto, onde nenhum pensamento mortal, inquietude ou desejo humano pode penetrar, transcende as mentes sensorial, subconsciente e superconsciente, ou seja, está na consciência cósmica do Espírito, no incriado e ermo deserto da bem-aventurança infinita. Enquanto João escutava o som cósmico onisciente, no deserto do silêncio em seu interior, a sabedoria intuitiva transmitiu-lhe o silencioso comando: endireitai o caminho do Senhor. Manifestai o Senhor, a consciência crística subjetiva presente em toda a criação cósmica vibratória, em vosso interior, por meio do sentimento intuitivo desperto quando, no estado de êxtase transcendente, os divinos centros metafísicos de vida e consciência são abertos no caminho reto da coluna vertebral. O corpo humano, de forma ímpar entre todas as criaturas, possui centros espirituais cerebrospinais de consciência divina, templos para o Espírito que desceu e neles habitou. Esses centros são conhecidos dos yogis e de São João, que os descreveu no Apocalipse como 7 selos, 7 estrelas e 7 igrejas, com seus 7 anjos e 7 castiçais de ouro. Os tratados de yoga explicam o despertar dos centros espinais não como uma aberração mística, mas como uma ocorrência puramente natural, comum a todos os devotos que encontram seu caminho para a presença de Deus. Os princípios da yoga desconhecem as fronteiras artificiais dos ismos religiosos. Yoga é a ciência universal da união divina da alma com o espírito, do homem com seu Criador. A yoga descreve o caminho definido pelo qual o espírito desce da consciência cósmica à matéria e a expressão individualizada em todos os seres, e como, de modo inverso, a consciência individualizada precisa finalmente reascender ao espírito. Muitos são os caminhos da religião e as formas de aproximar-se de Deus, mas todos conduzem, por fim, à estrada única da ascensão final para a união com Ele. O caminho para libertar a alma dos laços que aprendem a consciência mortal no corpo é idêntico para todos, a mesma estrada reta da coluna vertebral por onde a alma desceu do espírito ao corpo e à matéria. Por meio do método correto de meditação e da devoção, com os olhos fechados e concentrados no olho espiritual, o devoto bate às portas do céu. Quando os olhos estão focalizados e imóveis, a respiração e a mente tranquilas, uma luz começa a delinear-se na fronte. Por fim, com profunda concentração, a luz do olho espiritual, com suas 3 cores, torna-se visível. Apenas ver o olho espiritual não é suficiente, o mais difícil para o devoto é penetrar essa luz. Mas, pela prática de métodos superiores, como a Kriya Yoga, a consciência é conduzida ao interior do olho espiritual, entrando em um outro mundo de dimensões mais vastas. No halo dourado do olho espiritual, toda a criação é percebida como a luz vibratória do Espírito Santo.
A luz azul da consciência crística é onde ficam os anjos, bem como as deidades que são agentes dos poderes individualizados de Deus para a criação, preservação e dissolução. Já ali se encontram também os santos mais evoluídos. Através da luz branca do olho espiritual, o devoto entra na consciência cósmica, que ele ascende a Deus Pai. Os yogis da Índia, aqueles que buscam a união com Deus por meio dos métodos científicos definidos da yoga, dão a máxima importância a se manter a coluna vertebral ereta durante a meditação e a se concentrar no ponto entre as sobrancelhas. Durante a meditação, a coluna vertebral encurvada oferece uma sensível resistência ao processo de reversão das correntes vitais, em seu fluxo ascendente para o olho espiritual. A espinha dorsal encurvada desfaz o alinhamento das vértebras e pinça os nervos, mantendo a força vital presa ao seu estado costumeiro de consciência corporal e de inquietude mental. A verdade espiritual e a sabedoria não são encontradas em quaisquer palavras de um sacerdote ou pregador, mas no deserto do silêncio interior. As escrituras sânscritas dizem: há muitos sábios com suas interpretações aparentemente contraditórias das escrituras e dos assuntos espirituais, mas o verdadeiro segredo da religião está oculto em uma caverna. A autêntica religião se encontra em nosso interior, na caverna da quietude, na caverna da tranquila sabedoria intuitiva, na caverna do olho espiritual. Pela concentração no ponto entre as sobrancelhas, sondando as profundezas da quietude no olho espiritual luminoso, podem ser encontradas respostas a todas as questões religiosas do coração. O Consolador, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. João capítulo 14, versículo 26. Trechos do livro A Yoga de Jesus de Paramahansa Yogananda.